Olá, paz seja convosco. Bem-vindos à carta aos Hebreus, capítulo 5, a excelência da fé. Hoje nos reunimos para refletir sobre a excelência da fé, um tema central em nossa caminhada cristã. A fé é mais do que um mero acreditar, é uma força poderosa que nos impulsiona a agir e a crer no que muitos consideram impossível. Assim como um atleta precisa exercitar seus músculos para alcançar a vitória, nós também precisamos exercitar a nossa fé para avançar na jornada que Deus nos propôs. No Novo Testamento, encontramos diferentes tipos de fé, cada uma com seu papel essencial em nossa vida espiritual. Desde a fé objetiva, que nos conecta ao nosso sistema, até a fé ministerial, que nos permite operar em milagres, cada uma delas nos chama a viver uma vida ativa e vibrante. Às vezes pode ser desafiador ver além das circunstâncias visíveis, mas a fé nos convida a olhar para o invisível, a crer no que ainda não se manifestou. Hoje vamos explorar exemplos inspiradores de Abraão e Moisés, dois homens que pela fé não apenas enfrentaram grandes desafios, mas também deixaram legados de obediência e confiança em Deus. Que a nossa reflexão nos fortaleça e nos inspire a viver pela fé todos os dias. Tópico 1. A introdução à excelência da fé. A fé é fundamental para a vida cristã e representa muito mais do que uma simples crença. É uma prática constante e dinâmica que nos fortalece e nos permite avançar em nossa caminhada espiritual. A fé, como uma musculatura, precisa ser exercitada e não podemos nos acomodar ou retroceder em nossa jornada. Hebreus 11 nos inspira a descrever a galeria dos heróis da fé, indivíduos que viveram pela fé e foram testemunhas do poder de Deus em suas vidas. Esse capítulo nos desafia a também viver com uma confiança que vai além do visível e do tangível. Neste estudo abordaremos como a fé em Cristo é a base de nossa salvação e crescimento espiritual e como diferentes aspectos da fé aparecem no Novo Testamento, como a fé objetiva, que fundamenta nossas crenças, e a fé subjetiva, que representa nossa confiança pessoal em Jesus Cristo. Com isso, avançamos para entender como a fé, em suas várias formas, é essencial para a nossa relação com Deus e para a nossa vida como seguidores de Cristo. A fé se desdobra em diferentes formas no Novo Testamento, cada uma contribuindo para o desenvolvimento e fortalecimento da vida cristã. A fé objetiva refere-se aos fundamentos da nossa crença, os princípios e doutrinas que sustentam o cristianismo. Ele é o que da nossa fé, o sistema de verdades bíblicas em que acreditamos, como apontado em Romanos 1,17. A fé subjetiva, por outro lado, representa nossa confiança e dependência pessoal de Cristo, sendo o como da fé. Essa é a fé que aplicamos em nossas vidas diárias, vivendo pela confiança e dependência em Jesus, e é também o meio da nossa justificação, como destacado em Romanos 5,1. Por fim, a fé espiritual é o dom de Deus que nos conduz à salvação e ao crescimento espiritual. Diferente de uma crença comum, essa fé é o elo entre o homem e Deus, sendo nutrida pelo Espírito Santo. Em Efésios 2,8, é descrita como uma dádiva essencial para o cristão, fortalecendo nossa relação com Deus e nos garantindo que nossa salvação não é por esforço humano, mas pelo dom divino. A fé ministerial é uma expressão sobrenatural da fé concedida pelo Espírito Santo para o serviço cristão. Ela é caracterizada pela capacidade de operar milagres e curas, fortalecendo o ministério e edificando a igreja. Como ensinado em 1 Coríntios 12,9,
é um dom espiritual específico que confere ousadia e confiança aos crentes para atuarem em situações que demandam uma intervenção divina, manifestando o poder de Deus de forma visível. Esse tipo de fé é uma ferramenta de trabalho usada pelo Espírito Santo, essencial para a expansão do reino e para testemunhar o poder de Deus no mundo. Em contraste, temos a fé natural, que é uma crença comum e humana baseada no que pode ser visto e comprovado. Essa fé depende de evidências tangíveis e da lógica, sendo por isso limitada ao que é palpável e explicável. Embora útil para aspectos práticos da vida, ela não se compara à fé espiritual que nos une a Deus. A fé natural não pode conduzir à salvação nem substituir a confiança em Cristo, mas ilustra o contraste entre o que é temporal e o que é eterno, desafiando-nos a viver pela fé espiritual e não pelo que apenas vemos. Tópico 2. A fé nos faz ver o invisível. A fé transcende o que podemos ver com nossos olhos. O apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios 5,7 que devemos caminhar pela fé e não pelo que vemos. Quando nos focamos apenas no que nossos olhos contemplam, somos facilmente desanimados pelas dificuldades e desilusões no mundo. Entretanto, ao voltarmos nossa atenção para Deus, o ser invisível e eterno, ganhamos uma nova perspectiva e força para enfrentar os desafios da fé. A fé é, portanto, um alicerce absoluto que nos sustenta em meio às adversidades. Em Hebreus 11.1, define a fé como a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem, destacando a solidez e firmeza dessa certeza espiritual. Assim, a fé atua como um fundamento inabalável para a vida cristã, firmando nossas expectativas e anseios espirituais no invisível. Fé e firmeza são, assim, aspectos interligados que sustentam nossa caminhada, nos preparando para enfrentar com confiança tudo o que não é visível aos olhos humanos, mas real para aqueles que vivem na esperança em Deus. Abraão é frequentemente mencionado na Bíblia como o exemplo máximo de fé e obediência a Deus. Sua fé o levou a responder ao chamado de Deus e a caminhar para uma terra que ele não conhecia, apenas confiando que Deus guiaria seus passos e cumpriria suas promessas. Em Hebreus 11.8 a 9, vemos que, pela fé, Abraão partiu sem saber exatamente onde ia e viveu como um peregrino, um estrangeiro em uma terra que Deus havia prometido. Mesmo habitando temporariamente na terra de Canaã, Abraão não construiu moradias permanentes nem se estabeleceu. Ao invés disso, ele olhava além do visível para uma promessa invisível e celestial. Quando Deus pediu que ele oferecesse seu filho, Isaque, Abraão obedeceu, confiante de que o Senhor poderia até ressuscitar Isaque se necessário. Essa atitude revela uma fé que não é cega, mas que transcende o lógico e confia plenamente em Deus. A história de Moisés é marcada por uma escolha intencional e decisiva. Ele rejeitou os privilégios e os prazeres da corte egípcia para sofrer com o povo de Deus, uma decisão motivada pela fé. Moisés poderia ter vivido em conforto e poder como filho adotivo da filha de Faraó, mas ele preferiu identificar-se com o sofrimento do povo de Deus, sabendo que havia uma recompensa eterna aguardando aqueles que são fiéis. Ele escolheu olhar para o que era invisível, direcionando sua fé para Deus e não para as glórias transitórias do Egito. Hebreus 11.24 a 27 explica que
Moisés não temeu a ira dos reis e permaneceu firme como vendo o invisível. A fé de Moisés o levou a abandonar o Egito e a buscar uma vida centrada na obediência a Deus. Ele discerniu o valor eterno da fidelidade a Deus em comparação às riquezas temporais do Egito, e sua fé o manteve firme nas promessas invisíveis, permitindo-lhe ver além das dificuldades e do sofrimento. Para Moisés, fé era viver uma realidade onde as promessas de Deus eram mais reais do que os desafios presentes, e seu exemplo nos inspira a ter uma fé que vê o invisível e permanece firme. Tópico 3. A fé nos faz crer no incrível. A fé é uma força transformadora que muda a maneira como enxergamos o mundo. Em Hebreus 11.3, somos desafiados a acreditar na criação divina em vez de nos conformarmos com teorias evolutivas que negam a intervenção de Deus. Quando visualizamos o mundo pela lente da fé, nossas crenças são ampliadas, permitindo-nos crer no incrível. A fé não se limita à aceitação passiva de verdades. Ela nos leva a um conhecimento profundo e transformador que se fundamenta na certeza de que Deus é o Criador de todas as coisas. Assim, pela fé, somos convidados a ver além do que os olhos naturais podem perceber e a reconhecer a realidade espiritual que molda o nosso entendimento. Essa perspectiva nos capacita a abraçar verdades que para muitos parecem absurdos ou inalcançáveis. A fé nos instiga a investigar e a nos aprofundar nas promessas de Deus, levando-nos a um relacionamento mais íntimo com Ele e a uma compreensão mais rica de sua obra no mundo. Com fé, acreditamos que tudo é possível e que o pode parecer inacreditável se torna uma realidade sobre o poder de Deus. A história de Sara e Abraão é um poderoso testemunho da capacidade da fé de superar limitações humanas. Em Hebreus 11.11 a 12, vemos que, apesar da idade avançada e da esterilidade de Sara, ambos creram que Deus poderia cumprir a promessa de um filho. Essa fé não era baseada em circunstâncias externas, mas na confiança inabalável de que Deus é fiel e poderoso para cumprir suas promessas. A Bíblia afirma que Sara recebeu força para conceber porque teve fé no Deus que prometeu. Deus tem o poder de transformar situações que parecem impossíveis em realidades gloriosas. Em Salmo 113.9, somos lembrados de que Ele pode fazer da mulher estéril uma mãe cheia de alegria. As promessas de Deus não apenas se cumprem, mas também desafiam as limitações que impomos a nós mesmos. Quando Abraão foi chamado, ele creu em Romanos 4.16 a 21 que Deus poderia ressuscitar os mortos e dar vida ao que estava sem esperança. Esta é a essência da fé, crer naquilo que muitos consideram incrível ou inalcançável. A fé de Sara e Abraão nos inspira a confiar em Deus, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. As promessas de Deus têm um papel crucial em nossa caminhada de fé, desafiando as limitações que muitas vezes sentimos em nosso interior. Elas são como a luz que nos guia, oferecendo esperança e perspectiva em momentos de dificuldade. A Escritura nos ensina que, ao acreditarmos nas promessas de Deus, estamos não apenas respondendo a uma chamada, mas também abrindo portas para a manifestação de seu poder em nossas vidas. A fé é o meio pelo qual nos conectamos às promessas divinas e é essencial que mantenhamos essa crença viva em nossos corações. Como descrito em Gênesis 22.17 e 32.12, Deus promete abençoar e multiplicar aqueles que o seguem. Quando respondemos a essa promessa,
a essas promessas com fé, permitimos que o Senhor opere em nossas vidas, trazendo cura e restauração em áreas que antes considerávamos sem esperança. Em Romanos 4, versículo 16 a 21, nos lembra que a fé pode superar as limitações físicas e emocionais. As promessas de Deus são saradoras e têm o poder de transformar nossas vidas se estivermos dispostos a crer e a agir com base nessa crença. Portanto, devemos nos aproximar dele com fé, esperando o incrível que ele pode fazer. Tópico 4. A fé nos faz receber o impossível. Em Hebreus 11.5, a vida de Enoque nos apresenta um exemplo impressionante do que a fé pode alcançar. Ele foi trasladado, ou seja, levado por Deus para não ver a morte. Essa ação divina não é comum e destaca a magnitude do que é possível quando alguém vive em fé. A palavra grega para trasladar, metatiteme, significa transportar de um lugar para outro, revelando que Enoque foi levado diretamente ao céu como o profeta Elias, em 2 Reis 2.11. A fé de Enoque não apenas o salvou da morte, mas também chamou a atenção de Deus para a sua vida, provando que é impossível agradar a Deus sem fé. O testemunho de Enoque nos ensina que andar com Deus é essencial. Em Gênesis 6.9, encontramos que Enoque e Noé andaram com Deus, uma caminhada que transcende o simples ato de carregar a palavra. A fé é o que nos conecta ao divino, nos capacitando a experimentar o impossível. Enoque é um exemplo claro de que a vida de fé é recompensada de maneira extraordinária e surpreendente. Noé é outro exemplo notável de fé em ação, conforme destacado em Hebreus 11.7. Ele foi instruído por Deus para construir uma arca em um tempo em que não havia conhecimento de chuvas, apenas de revelação divina. Essa construção no deserto durante 120 anos foi um ato de fé e obediência, apesar das dúvidas e da incredulidade ao seu redor. A história de Noé não é apenas sobre a construção da arca, mas sobre como a graça de Deus o distinguiu entre sua geração. Em Gênesis 6.8 a 9, revela que Noé encontrou a graça aos olhos de Deus por sua justiça e integridade. Ele obedeceu a Deus em todas as instruções e essa obediência resultou na salvação não apenas dele, mas de sua família também. Como registrado em Gênesis 7.7 e Atos 16.31. O compromisso de Deus com os homens de fé é evidente. Quando ele se lembra de Noé, as águas do dilúvio se aquietam em Gênesis 8.1. O altar que Noé edificou após o dilúvio simboliza a importância de manter uma vida de fé, alimentada por a adoração, pois a fé sem um altar se torna uma prática medíocre. Noé é um testemunho de que a fé nos faz receber o impossível e nos leva a cumprir o plano divino. A vida do homem de fé é marcada por ações concretas que demonstram sua confiança em Deus. Em Gênesis 9.20, vemos que Noé não apenas recebeu a salvação, mas também se dedicou ao trabalho na lavoura, evidenciando que viver pela fé não é sinônimo de inatividade. Ele compreendeu que a fé nos leva a agir e não a esperar passivamente. Além disso, o homem de fé mantém altares em sua vida, simbolizando um compromisso contínuo com Deus. A falta de um altar em nossa vida pode resultar em uma mediocridade religiosa, enquanto um altar edificante nutre nossa fé e relacionamento com o Senhor. As promessas de Deus são amplas e quando
ele se lembra de um homem de fé, as circunstâncias mudam, trazendo bênçãos e restauração. O homem de fé também influencia sua descendência. A fé que ele vive atrai as bênçãos de Deus para a sua família, como evidenciado em Gênesis 9.1. A vida de fé, portanto, é um estilo de vida que envolve ação, obediência e um compromisso contínuo com Deus, permitindo que experimentemos o impossível e testemunhemos a manifestação do poder divino em nossas vidas e nas nossas famílias. Ao encerrarmos nossa reflexão sobre a excelência da fé, é essencial lembrar que a fé não é apenas uma crença, mas uma convicção profunda que nos move a agir de acordo com a palavra de Deus. Através da vida de Abraão e Moisés, aprendemos que a fé nos capacita a ver além do que é visível, a crer no incrível e a receber o que parece impossível. Que possamos ser inspirados por seus exemplos de obediência e confiança mesmo em face das dificuldades. Assim como Abraão respondeu ao chamado de Deus sem saber para onde estava indo, que nós também possamos seguir a direção que o Senhor nos mostra, confiando que Ele tem um propósito divino para nossas vidas. E como Moisés, que renunciou aos prazeres momentâneos do Egito em busca de uma recompensa eterna, que possamos escolher estar entre o povo de Deus e viver de acordo com os seus valores. Que a nossa fé seja firme e inabalável, fundamentada na certeza das promessas de Deus. Ao sairmos deste lugar, que possamos levar conosco a certeza de que, pela fé, somos mais que vencedores e que, em Cristo, temos acesso ao sobrenatural. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, nos reunimos diante de Ti com corações gratos e cheios de fé. Agradecemos por nos concederes a dádiva da fé que nos permite acreditar em Teus planos e promessas, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Reconhecemos que a fé é um presente Teu e que sem ela não podemos agradar-Te. Pedimos que nos ajudes a exercitar nossa fé diariamente, assim como um atleta se prepara para a competição. Que possamos olhar para os exemplos de Abraão e Moisés, que pela fé enfrentaram desafios e viveram como peregrinos em busca de uma cidade celestial. Que suas histórias nos inspirem a viver de forma semelhante, buscando a Tua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Senhor, fortalece nossa convicção em Teu amor e poder, que possamos ver além do que é visível e crer no invisível. Ajuda-nos a rejeitar o medo e a dúvida e a manter nossos olhos fixos em Ti. Que através da fé possamos receber Tuas bênçãos e viver experiências sobrenaturais, transformando nossas vidas e impactando o mundo ao nosso redor. Entregamos nossa caminhada a Ti, confiantes de que em todas as situações Tu és o nosso guia e sustentador, em nome de Jesus Cristo. Amém.